Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Estamos começando aqui pela TV Pantanal de novo o programa Opinião, terça-feira, 23. A gente começa nesse 23 de junho entrevista com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, que aqui já está a postos. E a gente vai estar desenvolvendo aí uma entrevista, né, já que é o desenvolvimento econômico, a gente vai falar sobre esse tema, os impactos dessa pandemia nesse setor, enfim. E a sua participação também é via WhatsApp, 99932-2529. Vai aparecer na tela aí o telefone para você participar conosco aí, via WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, envie via texto aqui para o César Miranda, que ele vai estar respondendo ao longo dessa próxima 1 hora aqui no programa Opinião. Que tem também, eu tenho aqui ao meu lado direito, o professor Lorenberg Alves, como sempre, a quem eu já cumprimento. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por continuar conosco nesse programa. Telespectadores que também assistem via internet, nossa página no Facebook e também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito boa noite a você que nos assiste em qualquer canto do planeta. É muito bom ter você aqui. Como também é muito bom ter aqui ao meu lado esquerdo César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Boa noite, bom tê-lo aqui nesta noite no Opinião. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É um prazer estar sempre num programa da qualidade como este. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui. Satisfação é nossa e eu estou preocupado, rapaz, porque, assim, pandemia, não é? E tudo parado, só se fala em lockdown para cá, lockdown para lá. E aí o Estado precisa desenvolver, não é? E a gente teme que daqui a pouco, tomara que seja daqui a pouco mesmo, quando passar essa tempestade, as coisas vão ficar difíceis, uma espécie de terceira onda do ponto de vista econômico, não é? Como que o Estado vai faltar PRODEIC para muita gente, não é? Vai faltar trabalho para atrair investimentos, enfim, para desenvolver esse Estado, ou não? Não acredito. Eu acho que Mato Grosso hoje é maior do que um PRODEIC do passado. É importante a gente contextualizar algumas coisas. O telespectador precisa lembrar que quando o governador Mauro Mendes assumiu o governo, dia 1º de janeiro de 2019, pegou um estado totalmente falido, cheio de dívidas, atraso de folha, e 2019 foi um ano de muito trabalho, muita gestão, muitas decisões necessárias que precisaram ser tomadas. A Assembleia Legislativa teve um papel fundamental ao lado do governo do estado, aprovando leis importantes, e uma delas foi a lei do 631 de 2019, que foi a lei que reinstituiu os incentivos fiscais no estado de Mato Grosso. Era uma determinação de uma lei federal, do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, e todos os estados tinham que fazer isso, e Mato Grosso fez o seu dever de casa. Hoje, como você citou a questão do PRODEIC, os incentivos fiscais de Mato Grosso, não só o PRODEIC, como outros, o PRODER, o PROALMAT, eles são extremamente justos, corretos e transparentes. Primeiro, deixou de ser aquele cartório, principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde você tinha que contratar um projetista, fazer projeto, dizer as contrapartidas que você ia aplicar, deixar aquilo lá tramitando, e aquilo Demorava tempo, dava oportunidade para se construírem situações muitas vezes não republicanas, como já é sabido de toda a população. Em síntese, hoje não, hoje é uma adesão, você entra no site da SEDEC ou da Secretaria de Fazenda. É via online via hoje. Online, coloca os dados da empresa, dos proprietários, adere, certo? É isonômico, por quê? Porque se mudou o conceito. No passado, o percentual de incentivo era dado por empresa. E aí vinham todas aquelas questões. A empresa tinha uma série de contrapartidas, aí ela tinha um critério gigante, uma fórmula complicadíssima, e você falava, olha, aquela empresa do Paulo vai ter 80% de incentivo. E o professor Lorenberg, que era seu concorrente, tinha uma empresa no mesmo segmento econômico, vinha e ganhava 60%. Tá? Era injusto. Hoje não, é isonômico. Hoje os incentivos fiscais de Mato Grosso, eles são isonômicos, são por segmentos econômicos. Todas as empresas do mesmo setor econômico têm o mesmo percentual de incentivo.
para todas. Mas passa por uma banca de analistas... Não, absolutamente nada. Hoje, você não precisa mais ir na Secretaria de Desenvolvimento, na Cefaz, a lugar nenhum. Mas como que se define se está enquadrado ou não, se aquela empresa, se aquela indústria está enquadrada ou não? Todas as empresas têm direito. Todas. Certo? Claro que tem critérios. Ela não pode estar devendo para o Estado. Certo? Tem critérios mínimos, mas não existe mais a contrapartida. É uma adesão. Hoje é um contrato de adesão. Não é mais aquele contrato que se assinava antigamente entre a empresa e o Estado. Não, hoje é uma adesão. A empresa adere ao novo programa. Qual é a contrapartida que ela tem que ter? Ela tem que recolher para os fundos conforme determina a legislação. Dependendo do segmento econômico, tem um percentual de recolhimento, ela recolhe para o Fundeic, que é um fundo exatamente para apoiar o desenvolvimento do Estado, certo? E recolhe também para o fundo do esporte. Ponto. Ela mantendo esse recolhimento em dia, ela está enquadrada dentro do programa. Como que funciona? O secretário de desenvolvimento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aquelas empresas que aderiram no mês de maio, vem uma relação, o sistema imprime uma relação, eu assino uma portaria e dou publicidade à população, é o seguinte, olha, estas empresas aderiram ao novo programa de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso no mês anterior. E se você fizer o seu cadastro hoje, da sua empresa hoje, no primeiro dia útil do segundo mês subsequente, você está fluindo, você está utilizando o incentivo. Então, É rápido assim? É rápido. Nós estamos em junho, não é isso? Você faz a adesão em junho, julho, primeiro dia de agosto, você está fluindo do coisa. Então, o mais importante... Não era assim, né? Era meio complicado, era meio burocrático isso. Tinha que contratar um projetista, fazer um projeto muita conversinha, gigantesco. Atravessada. Isso é o que a gente ouve e vê. Não, a gente noticiou isso muitas vezes isso. aí. Teve até governador preso aí com... Isso acabou. Isso acabou. Então, ele é transparente, ele é uma adesão, ele é isonômico, que é fundamental. Isso foi um critério, uma mudança de paradigma colocado pelo governador Mauro Mendes, dizendo o seguinte, todas as empresas do mesmo segmento econômico têm o mesmo percentual de incentivo. Os nossos concorrentes estão fora do estado de Mato Grosso. Não é de acordo com a cara do freguês. Não é de acordo com a cara do freguês. Então, o Mato Grosso, no ano de 2019, o governo do estado fez muitos enfrentamentos, tomou decisões que a gente costuma dizer que, não que gostaria muitas vezes de tomar, mas necessária de serem tomadas, né? Fez uma série de ajustes. Como eu disse, a Assembleia teve uma participação importante, debatendo todas essas matérias, né? Divergindo do governo no momento que precisava divergir, e construiu junto, certo? Um novo Mato Grosso. Iniciamos o ano de 2020 cheios de expectativas. Mato Grosso, para os senhores terem uma ideia, no primeiro trimestre de 2020 foi o estado que mais se abriu empresa no Brasil. Quanto? Você tem esse percentual? De cabeça agora eu não vou ter esse número, mas eu posso lhe passar. Mas é uma Mas coisa... no ranking é o quê? É o primeiro do Brasil. Primeiro do Brasil. Né? Desculpa eu não ter de cabeça, porque é tanta coisa. Nós temos 7 vinculadas na Secretaria de Desenvolvimento. Né? No ano de 2019, o governador Mauro Mendes esteve na Bolívia. Pela primeira vez na história de Mato Grosso e da MT Gás, nós tivemos um contrato firme de fornecimento de gás. Isso é um avanço gigantesco, porque todos os contratos anteriores eram contratos intermitentes. O que significava isso? A Bolívia vendia para quem ela tinha contrato firme, o que sobrava, ela vendia para o Mato Grosso. Como que você constrói uma política industrial em cima de uma matriz energética, certo? Mais sustentável, menos poluente, mais barata, mas você não tem a garantia para o empresário de que ele vai ter aquele gás. Tivemos um contrato firme de gás com o governo da Bolívia, né? Já estávamos negociando no início desse ano aumentar esse contrato para começar a fazer, já estamos fazendo o projeto para levar esse gás para o Distrito Industrial no primeiro momento e depois estendê-lo no Mato Grosso. E isso tudo foi paralisado. Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Vou lhe dar... Posso continuar falando ou quer fazer mais perguntas? Eu quero, mas esse rapaz também quer fazer um monte de perguntas aqui. Então depois eu vou falando de repente tem até a ver com coisa que... boa que está preparada para esse Mato Grosso. Esse Mato Grosso é fantástico. Deixa eu só convidar aqui Lorenberg para a conversa, por favor. Vamos lá, professor, desculpa. Secretário, antes de mais nada, eu quero aqui fazer as palavras do Paulo as minhas e dizer que a alegria, mais uma alegria revê-lo, e uma alegria de contar com a sua presença no nosso programa. É recíproco. O senhor falava, numa resposta anterior, secretário,
falava dos incentivos fiscais. Em novembro do ano passado, o senhor foi eleito presidente do Conselho... Quando é Prodemate. Isso. E esse conselho incorporou os estudos de incentivos fiscais, né? A minha pergunta é exatamente essa. Qual é o aprofundamento desses estudos por parte do Conselho e a contribuição dele para o próprio governo do Estado de Mato Grosso? Esse Conselho tem um papel fundamental. O governador Mauro Mendes encaminhou à Assembleia uma reformulação do Conde Prodemate, que era um conselho gigante. A Assembleia debateu e, por lei, criou a nova composição do Conde Prodemate. Hoje participam do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso o secretário-chefe da Casa Civil, o secretário de Fazenda, procurador-geral do Estado, o secretário de Desenvolvimento. E por lá, pelo lado da iniciativa privada, a Federação da Agricultura, a Federação das Indústrias e a Federação do Comércio. Quer dizer, o debate ganha qualidade e fica um debate mais fácil. Por quê? Porque é um menor número de integrantes. Mesmo assim, as reuniões são abertas e todos podem debater, não tem direito a voto, né? Pela Lei 631 de 2019, o Conde Prodemate passou a ter um papel fundamental. Por quê? Porque este conselho é que, baseado em estudos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento e da Secretaria de Fazenda, estipula os percentuais de incentivos fiscais que cada segmento econômico vai receber. Então, a indústria frigorífica, certo? Nós fizemos vários estudos em conjunto com a Secretaria de Fazenda, foi altamente debatido. A Secretaria de Fazenda montou todo um histórico de arrecadação e de percentuais de incentivos que esse segmento e todos os demais tiveram. A SEDEC fez a mesma coisa, sentamos à mesa, construímos tecnicamente um consenso para dizer o seguinte: olha, eu não me lembro mais agora, mas, e sempre com uma orientação do governador Mauro Mendes, isso é muito importante que se diga. Mato Grosso tem 3 milhões de habitantes. O nosso mercado consumidor da indústria mato-grossense não está dentro de Mato Grosso, está fora. Então a gente precisa ter condições que para as empresas que estão no estado de Mato Grosso tenham condições de competir com os concorrentes de fora, de outros estados e até internacionais. Então, todos os incentivos aprovados, os percentuais de incentivos aprovados no Conde Prodemate, se não me falha a memória, nós fizemos 2 reuniões no ano passado, uma em novembro e uma em dezembro, não me lembro mais. Todos, você tem um percentual para a venda dentro de Mato Grosso e tem um percentual maior para aquele produto que vai ser vendido fora de Mato Grosso. Exatamente para dar competitividade para essa indústria que está aqui instalada, certo? Então, o Conde Prodemate tem um papel fundamental, porque lá que há o debate entre governo e iniciativa privada, o debate, quando eu digo no sentido de uma discussão saudável, técnica, e esses percentuais, eu costumo dizer que reunião boa é quando já está combinada antes. A gente tenta fazer isso a maior parte do tempo, o maior número de vezes. O que eu quero dizer com isso? Esses números levados ao Conde Prodemate, anteriormente, foram várias reuniões com a Federação da Agricultura, várias reuniões com a Federação da Indústria, para a gente debater, abrir os números, detalhar cada coisa que vai ser analisada, para que a gente possa tomar decisões que sejam boas para o Mato Grosso. Certo? Mas tem uma polêmica que é constante na Assembleia Legislativa, secretário, que eu vou admitir que geralmente passa por deputados da oposição, mas que tem razão de ser, não é? Que quando se fala em isonomia, quando se fala em proporcionalidade, não é? Aí entra o fator do agronegócio, por exemplo, os grandes produtores, que as políticas não são amenas para eles em detrimento dos demais aí. Isso foi polêmica do ano passado, houve aquela polêmica histórica, inclusive votação lá, que mudou, mas ainda existe o burburinho por conta seria uma espécie de injustiça aí que se comete com os menores em detrimento desses maiores aí, que são os grandes produtores aí no que diz respeito aos incentivos.
Pois é. Isso, como eu disse, acabou, porque antigamente o pequeno empresário, o pequeno industrial, ele muitas vezes não tinha informação, conhecimento, recurso para contratar um projetista, para gastar dinheiro vindo a Cuiabá se ele fosse do interior do estado. Isso acabou. Se você estiver lá em Apiacá, você vai entrar na frente do computador, certo? Vai fazer adesão. Que agora é tudo virtual, tudo online. Acabou isso. Acabou aquela história de criar dificuldade para vender facilidade, certo? E a informação, nós montamos no ano passado na Secretaria de Desenvolvimento um programa que se chama Pensando Grande para o Pequeno. Esse programa já fez 3 incursões no interior do estado. Esse ano estavam programadas várias, foram divididos o estado por consórcio, que já existe essa divisão, que é exatamente para atingir este público. É o pequeno empreendedor que muitas vezes precisa do quê? De uma orientação, de um apoio técnico e muitas vezes até de um pequeno aporte financeiro que a Agência de Desenvolvimento do Estado pode dar. Quando eu falo pequeno, é pequeno mesmo. Eu gosto de citar um exemplo seguinte. Uma cooperativa de produtores de peixe, o prefeito fez os tanques, certo? A empresa que ia comprar os peixes deu os peixes, deu os alevinos, eles precisavam de R$25 mil para comprar a ração, para que pudesse fazer a primeira engorda, vender e aí começar um ciclo econômico. Então, com R$25 mil, você alavancou a vida de 200 famílias. E muitas vezes essas famílias precisam de quê? De um pequeno aporte financeiro, de uma orientação jurídica, muitas vezes, contábil, certo? Qual foi a operação feita para esse aporte? Foi Nova Chavantina, se não me falha a memória, foi a Desenvolve MT. Desenvolve MT. E uma coisa fundamental, você vê coisas que há muito se arrastavam no Mato Grosso e que o governo Mauro Mendes teve coragem de atacar. Vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro, a tão famosa GTA eletrônica do INDEA. Hoje, para você tirar uma guia de trânsito de animal, você faz pelo celular. Isso é tecnologia. Há quantos anos os pecuaristas pediam isso? Demorava muito, demorava horas, dias. Você tinha que ir no INDEA, quer dizer, você saía da fazenda, ia lá no INDEA, buscava a guia de trânsito, voltava na fazenda para carregar o boi, para poder levar o boi. Isso não existe. Hoje acabou. O SUSAF, quer dizer, você tem um selo federal, que é o CIF, você tinha o SIM, que era um selo municipal, né? Eu um dia estava em Sinop, fui para um evento em Sinop, no ano passado, chegou um pessoal da Desenvolve MT e trouxeram um salame, né? Olha, ganhamos, fomos visitar a empresa, a dona lá fez questão de dar esse salame. O mesmo salame a gente estava fazendo hora, final da tarde, para poder ir para o evento à noite. Aí eu chamei o dono do restaurante e falei, que salame gostoso aqui, por que você não compra lá em Terra Nova? Você tem o cartão aí, não sei o quê. Ele falou, não posso. Entendi. Não posso, porque o selo municipal, aquele pessoal lá de Terra Nova só podia vender dentro de Terra Nova. Isso é um absurdo. Isso acabou. Tá aí, o governador Mauro Mendes, a Assembleia, fizeram a lei do SUSAF, ele está sendo implantado em vários municípios. Se Deus quiser, mesmo com pandemia, até o final do ano a gente consegue atender a grande maioria dos municípios, certo? E tudo isso você vai destravando a economia do Estado, vai simplificando a economia do Estado, e este é o papel do governo. Você falou aí do Desenvolve, a gente fica cada vez mais otimista, né, quando sabe que essa instituição que está aí à disposição e que precisa de mais incentivo ali, precisa de mais investimento para que... E está sendo feito um investimento. A Desenvolve hoje é uma outra realidade. Esteve aí onde o senhor está sentado alguns deputados, como o deputado Botelho, que garantiu que a Assembleia vai entrar com alguma coisa. Ontem esteve aqui também o deputado Max Russo, mesma coisa também, dizendo que a Assembleia está... Só que precisa mais, não é? Adianta estar com 10 milhões, precisa formar um montante significativo para atender mais gente. Nós finalizamos um projeto de lei, está sendo analisado na Secretaria de Fazenda, deve ir para a Assembleia Legislativa, onde a gente, com a participação dos deputados, pretendemos aprovar uma reformulação na lei do Fundeí, onde os recursos do Fundeí possam ser utilizados até como fundo de aval e utilizados para compra de títulos públicos. O que significa hoje? Hoje tem dinheiro no BNDES para Desenvolve poder operar.
Você vai pegar 50 milhões no BNDES, mas você tem que comprar 5 milhões de reais de título da dívida pública. Senão você não consegue acessar os recursos. Então, todas essas amarras que existem, a gente vem desfazendo desde o dia 1º de janeiro de 2019. Secretário, ainda aprofundando um pouco mais essa resposta, ainda trazendo em voga a questão da pandemia, no mês de maio, no dia 5 de maio, o senhor falou de que o turismo foi o primeiro a parar. Verdade. E será o último a voltar a girar. Mas voltará, são palavras do senhor, mas voltará com muito mais força. A minha pergunta é, o que motiva, o que levou o senhor a dizer que o turismo voltará com muito mais força? Uma vez que nós perdemos a grande oportunidade, na minha leitura, e por favor me corrija se eu estiver equivocado, nós perdemos a grande oportunidade, a grande vitrine que foi a Copa do Mundo para vender o turismo mato-grossense. Foi desperdiçada. Só que essa pergunta, o César Miranda vai responder após o intervalo comercial, porque senão eu vou apanhar, porque a voz do além está dizendo que eu tenho que chamar o break. E a gente volta daqui a pouquinho. Enquanto isso, se tiver alguma pergunta aí ao César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, você pode mandar sua mensagem via WhatsApp 99932-2529. O Opinião vai logo ali e já volta aqui na sua noite. Que nessa noite entrevista o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda. E a gente está aqui. Eu vou nesse instante aqui, eu vou dar destaques do Gazeta Digital, por onde o Opinião também está sendo transmitido nessa noite. Vamos conferir aí os principais destaques nesse momento no Gazeta Digital, como por exemplo esse aí, em vídeo, Emanuel defende lockdown para os 141 municípios de Mato Grosso. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, defendeu que a decisão do juiz José Leite Lindotti, da Vara Especializada da Saúde Pública, de decretar aí o fechamento total, obrigando o lockdown em Cuiabá e Várzea Grande, seja estendida para todos os 141 municípios de Mato Grosso. Como assim, prefeito? O MDBista avisou, via assessoria, que caso o pedido não seja atendido, a Prefeitura de Cuiabá vai recorrer da decisão. O prefeito alega que a medida pode gerar aí um colapso econômico e social na capital e também em Várzea Grande. E aqueles municípios onde não tem tanta pandemia assim, e nem pandemia há, hein? Fica a pergunta. E esse destaque também aí, no Gazeta Digital. Tarifa de transporte intermunicipal sobe para R$ 4,10 após o fim da pandemia da Covid. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso, a AGER, decidiu aumentar o valor do transporte intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande de R$ 3,85 para R$ 4,10. No entanto, a nova tarifa passa a valer somente após o fim do decreto de calamidade do governo do estado por conta da pandemia do novo coronavírus. O aumento atende a um pedido, sabe de quem? Da empresa União Transporte, que foi feito em 28 de agosto de 2018. Só clicar lá, www.gazetadigital.com.br, confira os destaques, não só esses, como outros também, saúde, o balanço aí da pandemia, esportes, violência também por conta aí da área de segurança, Enfim, você vai dar uma clicadinha lá. O Lorenberg, secretário, o professor Lorenberg, deixou uma pergunta aí para o senhor. O senhor lembra dela ou não? Lembro bem. Então vamos lá a resposta. Até porque ele repetiu o que eu disse. Não tem como não lembrar. Não, professor, veja bem. Realmente, quando começou a pandemia no mundo, ela nem tinha chegado no Brasil, o setor do turismo foi o primeiro a parar. A gente viu parando os voos internacionais, quer dizer, os países fechando fronteiras, até para evitar a disseminação do vírus, E aqui no Brasil chegou muito forte, foi o primeiro setor. Hoje mesmo eu passei boa parte da tarde numa videoconferência com o secretário Rogério Galo e a diretoria da Desenvolve MT discutindo aí uma linha de crédito com o pessoal das vans de turismo. Eles precisam sobreviver, eles não estão trabalhando tem 3 meses.
E realmente, eu acho que vai ser o último a voltar também, mas vai voltar com mais força e melhor. Por quê? Eu vou lhe responder. Primeiro, porque o setor, como todos os setores econômicos, com tudo que está passando nessa dificuldade, aprende a se reorganizar e começa a se reinventar, né? Então, eu tenho certeza que o pessoal da hotelaria, que trabalhava com 100 funcionários no hotel, aprendeu que dá para trabalhar em vez de 100, botar um pouco de tecnologia, capacitar melhor os funcionários e, de repente, trabalhar com menos gente. Isso vai cair custo da hotelaria também, vai cair custo da passagem aérea. E mais, eu acho que as pessoas, e aí eu falo por mim, né? A gente tem aquela mania de guardar um dinheirinho, de não fazer a despesa. Hoje eu vou falar uma coisa para a senhora, que fala assim, pode viajar, eu vou pegar minha mulher e vou dar uma viajadinha. Que a gente tem que, começou a se lembrar que a gente tem que valorizar a vida. A gente tem que viver, professor. A qualidade de vida, né? A qualidade de vida. Só que, secretário, eu vou fazer uma ponderação aqui, me perdoe, mas é assim, o senhor pode fazer essa programação, não é? A maioria das pessoas não, entretanto não, né? As pessoas precisam, ainda mais agora com essa pandemia, muita gente, até por não estar trabalhando, logo não circulou recursos, não circulou dinheiro, e aí houve um acúmulo de dívidas. E na hora de viajar aquilo que ela faria em tempos normais, ela pode deixar de fazer. Mas aí vem um detalhe. Parecia que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da sua adjunta de turismo, o secretário Jefferson Moreno, que é uma pessoa extremamente capacitada, do setor, parecia que estava prevendo a pandemia. O ano passado nós lançamos um programa, Mato Grosso para os matogrossenses, né? Nós temos que ter condições para qualquer pessoa de qualquer classe social que tenha a oportunidade de conhecer os nossos atrativos turísticos. Que não são poucos. Que não são poucos e não são conhecidos, né? Muitas pessoas não conhecem o Pantanal está logo ali, certo? Muitas pessoas não conhecem Nobres. Eu vou dizer aqui a verdade, sempre digo a verdade. Eu conheci Bonito antes de conhecer Nobres. E Nobres é lindo. E Nobres é lindo. E moro em Mato Grosso há, 30 e tantos anos. Então, o que precisa o setor está passando por uma dificuldade, como os outros setores, está se reorganizando, está se repensando, está vendo preços de diárias, porque nós temos pousadas em Mato Grosso que não vai nem brasileiro, só vai estrangeiro. De alta qualidade, lugares belíssimos, mas em termos de preços proibitivos. Em Bom Jardim mesmo, você falou Nobres aí, em Bom Jardim eu fui com as minhas crianças também, a ideia era querer ficar pelo menos uns 5 dias, mas não consegui ficar 2 por conta do valor. Porque são proibitivos. Então, tudo isso vem dentro de uma política, inclusive nacional, que o Estado já vinha fazendo e agora a União parece que acordou para isso também, para que a gente readeque as nossas tarifas, que o segmento se reorganize, se repense como está acontecendo e a gente tenha condições de, primeiro, ter um turismo interno maior. Nós criamos 2 programas no ano passado, o secretário Jefferson se dedicou a isso pessoalmente, que é o Descubra Mato Grosso e o Mato Grosso para os matogrossenses, certo? E a gente tem condições, como já vem fazendo há muitos anos, muitos governos vêm fazendo isso, de buscar esse turista internacional. Agora, a gente precisava resolver alguns gargalos. Eu vou dar um exemplo. Eu disse aqui no início do programa que eu fui com o governador Mauro Mendes para ver a questão do gás lá em Santa Cruz de La Sierra, né? Você sai de Cuiabá, vai a São Paulo, fica horas no aeroporto, aí pega um avião para Bolívia. Isso não existe, gente. Não existe, nós estamos do lado da Bolívia, certo? O Peru recebe mais turistas que o Brasil. São dados que eu fui aprendendo no dia a dia à frente da secretaria. Por causa da logística? Não, porque por causa da atratividade, Machu Picchu, quer dizer, teve uma divulgação, teve um trabalho bem feito. Agora eu lhe pergunto, esse turista que vem da Europa, dos Estados Unidos e que vai para o Peru, ele não pode passar aqui? Pode. Por isso a briga pela internacionalização do nosso aeroporto, Marechal Cândido Rondon. A Azul está com voo, agora parece que está resolvida, é só a questão da pandemia. Eu vi a estrutura que a Azul criou em Santa Cruz, quer dizer, a Azul estava com voo, só esperando o aeroporto aqui ter autorização da Receita Federal, isso aí já foi superado também,
né? Teve uma empresa que ganhou a licitação, assumiu, fez as adequações necessárias. Quer dizer, a hora que você tiver um voo de Cuiabá para Santa Cruz, de Cuiabá para Miami, que você tiver... O que o turista quer? Ele quer segurança, certo? Número 1. Você não vai viajar para onde está tendo uma guerra civil. Ele quer segurança e ele quer locomoção. Agora, se você sai de Cuiabá para conhecer o Peru, você vai lá em São Paulo, pega um voo para não sei para onde, faz 2 escalas para chegar no Peru, você não vai. Mas aí também tem que se pensar no turismo interno, né? Mas é o que eu estou lhe dizendo. Essa situação aí do transporte aéreo, não caberia a mão do governo aí para tentar dar uma flexibilizada e possibilitar que as pessoas também usem disso? Por exemplo, o cara pode vir lá de Sinop para conhecer Chapada dos Guimarães, ele pode ter esse tipo e a gente sabe que já existe esse tráfego aéreo, não é, e junto às empresas, não caberia aí uma política por parte do Estado? O Estado tem um programa de incentivo fiscal, que já é utilizado pela empresa Azul e está aberto para as demais empresas. Nós, inclusive, estávamos negociando com a Gol, certo? Que é o seguinte, se você aumentando o número de voos domésticos dentro do Estado, para que você tenha voos entre os municípios, você passa a ter um incentivo no querosene quando você abastece aqui. Isso é muito feito, São Paulo faz, todos fazem. Que é uma forma de você atrair. Eu falo, olha, tudo bem, eu te dou um desconto no valor do imposto do querosene que você abastecer aqui, mas você tem que me colocar voos domésticos, né? E acessível também, né? E acessível, né? Eu estou tentando lembrar o nome da empresa que foi comprada pela Azul, uma empresa pequena, está me faltando o nome agora, desculpa, que já faz voos domésticos dentro do estado de Mato Grosso. Passarinho, não, Azul... Tuflex. Não lembro. Tuflex, né? A própria Gol também estava fazendo... Aí veio essa loucurada aí, a TAM parece que está em recuperação judicial. A gente não sabe nem o que vai virar, né? A Gol também está em dificuldades seríssimas, quer dizer... É um momento muito ruim para você discutir certas políticas. Mas tudo isso já estava na mesa de negociação com todas essas grandes empresas aéreas nacionais para que a gente aumentasse não só os voos regionais, como também começasse a operar linhas internacionais. Entendi. Professor. Mas, secretário, vamos aprofundar um pouco mais esse bate-papo, porque está Claro. muito bom, muito rico. E principalmente o nosso telespectador tem um grande interesse em tudo isso. 2 questões que eu vou colocar. Eu ouvi e ouço constantemente, não agora no período da pandemia, mas um período anterior à pandemia, eu ouvi muitas e muitas vezes pessoas, inclusive bem próximos de mim, dizendo o seguinte, olha, que prefere fazer turismo fora do estado de Mato Grosso, fora do próprio país, do que em Mato Grosso, porque o preço aqui é muito, muito alto. E segunda questão, é que os pontos turísticos de Mato Grosso, eu não estou falando apenas o ponto turístico da natureza, mas da questão cultural, não é conhecido pelos mato-grossenses. Não há uma propaganda, não há uma publicidade com relação aos pontos turísticos, como a gente vê muito lá fora. E eu vou contar muito rapidamente, para não perder muito tempo do senhor. Há alguns anos, eu pretendia fazer um turismo pelos principais pontos turísticos do estado, eu e mais 2 pessoas da família. Moral da história, quando eu fiz todo o orçamento, secretário, eu preferi ir para fora do país e voltei com dinheiro no bolso. Se eu saísse e fosse, perderia dinheiro aqui no Mato Grosso. Portanto, há o preço muito alto e não há um trabalho de propaganda dos pontos turísticos aqui. Por isso que muitos mato-grossenses preferem o Nordeste do que passear pelo Mato Grosso. Concordo com o senhor, professor. Eu também. E se esse mato-grossense fizer a conta de ir para o Nordeste, às vezes fica mais barato ele ir para Portugal e para Espanha. Exatamente isso. Certo? Por isso que eu perguntei do incentivo para o turismo interno, né? Porque... Aí, por isso que eu estou... O que nós viemos trabalhando no ano 2019? Criando esse programa para que o mato-grossense conhecendo e conversando com o trade turístico, porque aí vem aquela situação seguinte, a pousada do Pantanal cobra caro porque ela não tem um fluxo permanente de turistas.
Então, quanto menos fluxo de turistas você tem, aquele pequeno público que vai tem que sustentar aquela atividade durante o ano inteiro. Então, é uma conjugação de fatores que você tem que fazer de divulgação, de conscientização do trade para melhorar a questão dessa tarifa, para que você possa... E dar acessibilidade, porque não adianta você divulgar o Mato Grosso se a hora também que o português com o espanhol, com o francês, fala assim, eu vou lá conhecer esse Pantanal. Aí ele vai olhar e falar, meu Deus do céu, eu vou ter que pegar 4 aviões, 2 ônibus, uma van, e desiste. Né? Agora, já imaginou você tendo um voo saindo de Cuiabá e indo para os Estados Unidos? Miami, Fort Lauderdale, o que seja na Flórida, que é o mais próximo. Quer dizer, esse turista fala, peraí, eu vou pegar um feriadão meu aqui, vou lá, vou conhecer o Pantanal, que é um patrimônio da humanidade. Certo? Agora não, eu vou sair daqui, eu vou a São Paulo, aí de São Paulo eu pego um voo para Cuiabá, aí depois eu pego mais... Encareceu, inviabilizou, desmotivou. Então, essa logística é importante e o setor precisa se conscientizar que ele tem que ganhar no volume. Certo? E aí isso também vai dar... E aí tem outra coisa. O turista estrangeiro, ele vem naqueles períodos de férias, etc, etc. Você incrementando e dando tarifas mais acessíveis, e esse era o programa, né? Desculpa Mato Grosso para os matogrossenses, para que o consumidor matogrossense tenha acesso, possa ir passar não precisa ir longe não, tenha condições de passar um final de semana na Chapada, que não é barato, certo? Ele começa a ter um fluxo maior. Então, aquela pousada da Chapada que recebia gente no feriadão, começa a ter gente todo final de semana. Então, isso é importante. E outra coisa, o turismo, você tem que ter produtos para vender. Eu faço uma pergunta aos senhores. Isso o governador Mauro Mendes bate muito na tecla. Nós estamos com 2 projetos já construídos arquitetonicamente dentro da Secretaria Adjunta de Turismo, com acompanhamento pessoal do governador Mauro Mendes. Que projetos são esses aí? Que é a Orla de Santo Antônio e a Orla de Barão. Temos os projetos da Chapada, que aí depende de autorização do ICMBio e etc, etc. Né? Para que a gente possa ter uma atração, ter um produto para vender. Mais apetitoso, mais vistoso. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu, ano passado, tive a oportunidade de ir numa feira na China, que é a maior feira de alimentos da China, que é a Cial, né? E na volta, o voo faz escala, o voo que eu vim faz escala em Dubai, né? E aí a gente vai aprendendo e tal, quer dizer, eles lá trabalham no domingo, eles não trabalham na sexta, né? É o contrário. E nós marcamos uma reunião na Câmara de Comércio Brasil Emirados Árabes, né? E fomos. E aí no final da tarde, estamos aqui, vamos conhecer esse tal de Dubai também, né? E me levaram lá no prédio que é o maior do mundo, Burj Khalifa, alguma coisa assim. Eu fiquei deprimido. Eu gastei R$600. Sabe aquela coisa assim, num grupo, todo mundo vai, você fala, já estou aqui, vou, não vou. R$600 para entrar no elevador, subir ao 158, 158º andar, olhar uma vista bonita, fazer umas selfies e R$600. Isso é um produto, professor. Exatamente. É um produto. Nós precisamos ter produtos também em Mato Grosso. Para o turista vir aqui, se sentir bem acolhido, se sentir seguro e tendo, obviamente, uma atratividade em termos de preço, de qualidade. Ok, mais um breve intervalo comercial. A gente volta já já e aqui com o último bloco, entrevistando o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico no programa Opinião. Voltando a falar aqui do eu queria só, César Miranda, eu tenho uma opinião, não sei se você vai concordar, que nós estamos aqui num momento no Brasil onde a questão ideológica ela está muito aflorada, não é? E eu penso assim, você falou aí da China, lá Dubai, não sei o que mais e tal, e há uma resistência muito grande, não é? E eu sei que a China é um grande parceiro comercial do estado de Mato, do país, não é, como um todo, talvez o principal, talvez não, o principal.
E eu acho que comércio exterior não tem ideologia, opinião minha, né? Mas há quem pense o contrário, né? Tanto que está essa fervorosa discussão aí em torno dessa situação aí. Como que você vê, secretário, essa situação onde existe esse discurso aí por conta desse momento, especialmente da pandemia, e do outro lado tem a questão econômica, onde nós temos aí esse grande parceiro comercial aí? Olha, eu acho que não existe ideologia quando você fala de comércio internacional. Né? Você tem grandes mercados consumidores e grandes mercados produtores. O que existe é oferta e demanda. Né? Então, você entrar no viés ideológico, como eu disse aqui no bloco anterior, eu tive a oportunidade de ir numa feira na China, em Xangai. Se aquilo é comunista, eu quero ser comunista. Eles têm um sistema de governo, que é deles lá, não entra no mérito, cada um sabe o que faz da sua vida. Agora, são grandes parceiros comerciais do Brasil e de Mato Grosso, e bons parceiros comerciais, certo? Não só a China, como toda a Ásia, como o próprio Estados Unidos, quer dizer, nós temos qualidade nos produtos agrícolas que nós produzimos, nos grãos que a gente produz, temos preço acessível e queremos mercado. É o nosso maior comprador de quê? De grãos, de carne? Grãos e de carne, sim. A China hoje é o maior comprador dos produtos das commodities matogrossenses, com certeza. Então, o senhor acha que tem que separar essa questão? Não existe isso, não existe isso. Quer dizer, no mundo comercial não existe amigo nem ideologia. Existe bons negócios para ambos os lados. Né? Um quer vender, outro quer comprar. Então, quem compra quer preço e qualidade, quem vende quer preço e segurança. Que nem veio agora, né? Veio essa questão da pandemia aí, teria surgido lá essa questão do vírus. E aí a China vem com um monte de produto, ele vem com a problemática, como diria o famoso jogador de futebol, depois vem a solucionática, né? Quer dizer, essa que é a tese que estão vendendo aí para colocar uma coisa contra a outra. Eu acho que isso é um discurso menor. É uma questão que não tem pertinência nenhuma, até porque discutir uma coisa dessa, isso não cabe a nós. O que cabe a Mato Grosso é continuar sendo campeão de produção de soja, de algodão, de milho, de carne bovina, suína e mais. É o que o Mato Grosso, aí se eu puder sair do tema do turismo, Mato Grosso se preparou no ano 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento, certo? Para virar o ano de 2020 de pé direito. Criamos o Observatório do Desenvolvimento, é uma plataforma hoje que é um orientador para as políticas públicas e para as políticas privadas. Você hoje tem todos os dados econômicos de Mato Grosso atualizados no momento, certo? Dados confiáveis, buscados de fontes públicas e de fontes privadas confiáveis, para que a gente tenha uma ferramenta de planejamento que não existia no Mato Grosso, certo? Quando nós chegamos, tá? Criamos, o governador Mauro Mendes autorizou, nós fizemos toda uma reestruturação dentro da Secretaria de Desenvolvimento, né? Vamos trabalhar com núcleos setoriais e vamos atrair empresas para que a gente possa industrializar o que é produzido dentro de Mato Grosso. Industrializar aqui o nosso algodão, industrializar aqui a nossa soja, o nosso milho. Isso já vem acontecendo através das usinas de etanol de milho. Isso é uma revolução na economia de Mato Grosso, na economia nacional. Sim. São grandes investimentos, desculpa, professor, vultuosos investimentos que deu sustentabilidade ao mercado do milho, certo? Deu sustentabilidade ao mercado florestal, porque eles precisam da biomassa, quer dizer, produz junto com o etanol de milho DDG. Isso é fundamental porque a gente está diminuindo o tempo de abate do nosso boi, certo? E diminuindo a necessidade de mais áreas de pasto. Então, Mato Grosso hoje tem condições de dobrar a sua produção agrícola em poucos anos, sem derrubar uma árvore, só agregando na agricultura as áreas degradadas de pastagem. E por quê? Porque você vai precisar cada vez menos áreas para engordar boi através de outras fontes de energia, de proteínas. Então, quer dizer, o Mato Grosso hoje passa por um momento assim, eu diria que no Brasil, para não dizer no mundo, que aí já é muito entusiasmo, mas eu acredito nisso, é um estado que eu sempre termino as minhas reuniões e falo, olha,
bote na sua cabeça, Mato Grosso é o estado de solução do Brasil. Porque aqui nós temos terra, temos produção, precisamos industrializar, hoje nós temos energia, temos ferrovia, a logística está a passos largos sendo resolvida, está aí a 163, que hoje já é uma realidade, né? Nós temos vários portos que a gente pode acessar, a ZPE é uma decisão de governo. Está empacada lá, né? Não, a obra está em pleno andamento. Pois é, mas pelos Não, anos... está empacada no Brasil. No Brasil. No Brasil, em 30 anos, saiu a ZPE de Pecém. Só. E agora vai sair a de Mato Grosso. Não é nem de Caxias. Tomara, viu, Ela rapaz? vai Faz sair. muito tempo. Escute só. A legislação está tramitando um novo projeto de lei no Congresso. Eu estava acompanhando isso pessoalmente, certo? Aí não fui mais a Brasília, né? E o Congresso virou só Eu falo pandemia. porque Blairo passou, depois veio Silval, depois veio o Pedro e depois veio não sei quem, aí veio e agora o governador também, e essa ZPE precisando sair do papel, virar uma realidade para dar uma alavancada nesse setor. Mas olha, Paulo, eu gosto de pensar e de dizer o seguinte, eu não gosto de falar por quem já passou. Muitas vezes aquelas pessoas que passaram, que estiveram na condição que eu estou hoje, secretário de desenvolvimento, certo? Fizeram melhor do que eu, mas muitas vezes não deu certo porque não era o momento para dar certo. E eu hoje acredito que esse é o momento de dar certo. Tomara, queira Deus. Professor. Secretário, o senhor falava em respostas anteriores, falava de bons negócios, e isso deve superar a questão ideológica. O senhor falava de crescimento e falava que Mato Grosso deve deslanchar no ponto de vista industrial. No mês de maio do ano que passou, o senhor fez parte de uma comitiva, talvez seja essa que o senhor se referia agora há pouco, uma comitiva que foi aos países asiáticos. Eu só fui a Xangai. A Xangai. Xangai. Qual é o resultado prático para Mato Grosso, uma viagem de tamanha importância para o país? Eu vou lhe dar um exemplo só. Poderia dar vários. Nessa viagem a Xangai, nessa feira, eu fui junto com os componentes do Instituto Mato Grossense da Carne, que é um projeto que só Mato Grosso tem, que é fantástico, acompanhando a comitiva da ministra Tereza Cristina. E graças a essa viagem da ministra, e graças a essa participação de governo, e aí a gente aprende a cada dia, como eu disse aqui, na China existe um governo que é lá deles. Mas lá é governo. Então, quando você chega e dá um cartão de visita e diz que é secretário de um estado do Brasil, muda a forma de recepção. Ainda mais Mato Grosso. Não, e porque eles respeitam o governo, certo? Então, graças a essa visita, não estou dizendo que fui eu que resolvi isso, mas a conjunção de fatores, o ex-senador Cidinho Santos estava nessa comitiva, outros integrantes de Mato Grosso estavam, Paulo Belincanta, presidente do Sindifrigo, certo? Que saíram as habilitações das 8 plantas matogrossenses para exportar para a China. Quer dizer, são... Surtiu efeito. Claro, são missões como essa e a agenda de reuniões que você constrói e aquilo que você demonstra para a pessoa com quem você está visitando é que você cria a credibilidade e dá as garantias, né? Uma coisa é você falar por telefone, outra coisa é você estar na frente da pessoa, né? Que habilitou os frigoríficos de bovinos, as 6 plantas bovinas, habilitou 2 de aves e 1 de suínos, que hoje é uma realidade, estão exportando para a China. E isso naquele momento era um problema seríssimo, que derrubava o preço da arroba, nós não tínhamos a exportação para a China, quer dizer, isso foi graças a essa viagem e quero aqui dar um testemunho, espero que ela esteja escutando. Sou fã de carteirinha da ministra Tereza Cristina, nossa compatriota aqui do Mato Grosso do Sul. Uma mulher brilhante que conhece o agro, que está representando muito bem o agro moderno, o agro que veio para melhorar o nosso país, para acabar com esse discurso que a agricultura e a pecuária brasileira não tem sustentabilidade, desmata. Isso não é verdade. Não existe agricultura mais sustentável do que a brasileira. Isso está provado tecnicamente. O Bolsonaro falou anteontem que a Tereza Cristina vai até 2020 no Ministério, né, dependendo da competência dela. Né? Ela é muito competente. E graças a essa agenda dela,
nós conseguimos tudo isso. E, obviamente, que se Mato Grosso não tivesse lá, quem não é visto não é lembrado. Professor. Por falar em não é visto e não é lembrado, não é visto e não é lembrado, o senhor passou pela administração da dona Lucimar. O senhor foi secretário de governo, interino de saúde. Isso. E veio para... E de gestão fazendária também. Também, né? E o senhor parece que passou pela Secretaria do Meio Ambiente no Estado. Eu fui secretário de Meio Ambiente no governo Jaime Campos. Exatamente. Então, qual é a riqueza dessas experiências, dessas vivências que o senhor está trazendo agora à frente da Secretaria? 1 minuto para responder. Um minuto? Olha, eu aprendi muito estando ao lado de Jaime Campos. É um grande homem público, um grande gestor, um homem admirável, que foi meu professor, porque eu o acompanho desde o governo dele, quando eu fui presidente do Instituto de Terra, depois secretário de Meio Ambiente. Tive a oportunidade de estar ao lado dele no primeiro mandato dele do Senado e depois com Dona Lucimar na Prefeitura de Várzea Grande. Se hoje eu tenho alguma qualidade de gestor, aprendendo a negociar, a construir consensos, a administrar as divergências e as vaidades, eu aprendi trabalhando em todos esses lugares, tendo como meu professor e meu mentor o senador Jaime Campos. Essa é a verdade, professor. Em 1 minuto eu não podia resumir mais do que isso. Tá certo. César Miranda, eu tenho uma última pergunta aqui também, e essa é um tempo menor para responder. Os chineses, a propósito, não é? Eles vinham sempre em comitivas a Mato Grosso, e até como forma de não só comprar os nossos produtos, como investir aqui, logística, etc e tal. Tem alguma coisa encaminhada nesse sentido aí? Olha, 1 semana antes de começar a pandemia, eu estava em Brasília, na Embaixada da China, inclusive em nome do governador Mauro Mendes, convidando o embaixador chinês para vir aqui. Tive uma audiência com o secretário de Economia da Embaixada da China, fantástica. A hora que eu falei de ZPE, o olho dele brilhava. Por quê? Porque quem inventou a ZPE foram os chineses. Então, a possibilidade de negócios são muito grandes. A gente precisa passar por esse tormento aí, poder voltar a trabalhar pensando para frente. Secretário, muito obrigado pela sua vinda aqui, satisfação, a gente explanou muitas coisas, tem outras coisas tantas, mas oportunidades não faltarão para a gente estar conversando mais. Eu estou sempre à disposição, um debate sempre inteligente, isso é que importa, a gente aprende a cada dia. Muito obrigado. Esse César Miranda, aliás, o nome dele é muito comprido. César Alberto Miranda, aí tem mais tem cinco um monte, tem um monte. Mas é bom que não tem homônimo, né? Só tem um. Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, aqui conosco, e eu agradeço também a Tiele, que é a assessora de imprensa, que deu uma força para a gente também, né, Tiele? E agradeço também ao Lorenberg Alves por suas perguntas e participações aqui no Opinião, como sempre. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado mesmo, secretário. E um grande abraço a todos os nossos telespectadores. A gente vai entrevistar amanhã aqui a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. É isso. A gente vai estar entrevistando, falando sobre muito mais Mato Grosso, o que está acontecendo no meio ambiente nessa época de pandemia. Está avançando, não está avançando? Acompanhe amanhã às 7h30 da noite aqui no Opinião. A gente espera você com certeza, se Deus quiser. A propósito, fica bem, fica com Deus também.